Depois de eu falar sobre um monte de filme americano, falar sobre um monte de série americana, eu decidi falar hoje sobre dois belos filmes do nosso cinema nacional. Esse entendido aqui é sobre dois filmes que têm as frases mais emblemáticas do nosso cinema: Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. A gente vai entender como esses dois filmes conseguiram mostrar que os filmes de ação podem ser muito mais do que só tiro, porrada e bomba. Mas antes, claro, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Se você está chegando agora, claro, também aperta o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Também não esquece de comentar aqui embaixo, certo? Ouviu, Capitão Nascimento? Capitão Nascimento, eu quero que você assista esse vídeo, deixe o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. Nascimento, ordens são ordens. Bem, eu vou começar te mostrando por que esses filmes do Tropa de Elite conseguem ser filmes de ação eficientes e depois eu te mostro como eles são muito mais que isso. Vamos lá! A maioria dos filmes de ação de hoje em dia são compostos, na sua estrutura, por 4 ou 5 sequências de ação interessantes, conectadas por partes de diálogo que levam a trama para frente. A gente vê muito bem essa estrutura nos filmes da franquia Velozes e Furiosos, John Wick e também nos filmes do MCU, da Marvel. Muitas e muitas vezes nesses filmes, as sequências de ação não se conectam muito bem com a trama. Você pode apagar uma ou duas dessas sequências e o filme continua mantendo o seu sentido. Porém, nos filmes do Tropa, isso é impossível de acontecer. As sequências de ação mostradas nesses dois filmes estão profundamente conectadas com a trama, e sem elas a trama do filme acabaria ficando desconstruída. Eu falei um pouco mais sobre a importância da cena de ação estar conectada com a trama do filme nesse vídeo que está aqui em cima, então se você quer saber um pouco mais sobre a importância das cenas de ação, clica aqui, vê lá, depois você volta para cá. Eu vou te mostrar um exemplo que vai deixar muito mais clara essa importância das cenas de ação nos filmes do Tropa. Isso aí, 06, padrão, é isso aí. Esse exemplo aqui é uma sequência do filme Tropa de Elite 1. Ela mostra uma das primeiras incursões do Matias e do Neto na favela do Rio de Janeiro depois que eles terminaram o treinamento deles no BOPE. Aqui o Capitão Nascimento, que está tentando se aposentar, já escolheu o Neto para ser o seu substituto. Só que isso acaba acontecendo. Capitão! O PT correu pra lá! Tá sozinho! Vamos só! Vou pegar! Peraí, porra! Vou pegar! Caralho! A gente vê o Neto sendo afobado, se precipitando e errando. E, automaticamente, o Nascimento fica frustrado. Essa cena é importantíssima na trama porque... mostra como o personagem do Neto realmente é, como ele faz as coisas sem pensar, por instinto, construindo ainda mais esse personagem. 2, traz um novo problema para o Capitão Nascimento, que é o fato dele ter errado na escolha do seu substituto. E isso acarreta mais para frente novas discussões entre ele e a esposa, novas crises de ansiedade, ou seja, mais drama para o personagem principal. E 3, traz essa mesma dúvida que o Capitão Nascimento está tendo em relação ao Neto para o público. A dúvida de que o Neto não seja o substituto ideal para o Capitão Nascimento no futuro, e sim o Matias. Você não é caveira, você é moleque! Ouviu? Você é moleque! Outra característica muito importante que fazem esses filmes do Tropa de Elite serem filmes de ação muito impactantes é a maneira como eles são captados, a fotografia deles. O José Padilha, diretor e roteirista dos dois filmes, decidiu captar eles como se fossem documentários. Então as cenas são sempre gravadas com a câmera na mão, com a famosa câmera tremida. Tem até um vídeo aqui no canal também falando um pouco mais sobre essa câmera tremida, para você que não sabe o que ela é e para que ela funciona. Esse tipo de captação traz um ar mais real, faz com que a câmera seja mais visível no filme, que a gente perceba que tem alguém gravando aqueles acontecimentos. Para acrescentar, o Padilha também não faz muitos cortes, principalmente em cenas de diálogo entre dois personagens. Geralmente ele faz com que a câmera que está gravando aquele diálogo vá de um personagem para o outro, fazendo um movimento que a gente chama de pan, sem ficar cortando de plano e contraplano. E quando ele usa corte nessas cenas, os cortes são meio que invisíveis, ou indo de uma câmera mais aberta para uma câmera mais fechada, ou seguindo as falas dos personagens sem serem cortes mais bruscos
bruscos assim. Isso traz um ar maior de realidade, de que aqueles fatos ali são fatos reais. Os cortes mais chamativos que você percebe que realmente foi editado acontecem nas cenas de ação ou nas transições de uma cena para outra. A polícia do bairro Tanque era tão corrupta que nem eu tinha conseguido tirar os vagabundos de lá. Eu também não poderia deixar de falar aqui de algo que me chamou muita atenção nesses dois filmes, que é o prólogo que eles possuem antes do primeiro ato. Você não entendeu nada que eu falei agora, né? Prólogo, primeiro ato, tudo bem, fica tranquilo que eu vou te explicar. A maioria dos roteiros de cinema são construídos em volta de 3 atos. O ato 1, que é a introdução, o ato 2, que é o desenvolvimento, e o ato 3, que é a conclusão. Entre esses 3 atos, a gente tem os pontos de virada, que é algum acontecimento que faz com que a história vá do ato 1 pro ato 2, do ato 2 pro ato 3. E lá perto do final do filme, a gente tem o clímax, que é o momento mais dramático de todo o filme, o ponto decisivo da história. Os filmes do Tropa de Elite seguem essa estrutura, mas eles acrescentam algo antes desse primeiro ato. Um prólogo, que é meio que um teaser do que está por vir. No Tropa 1 é a cena do tiroteio da favela e no Tropa 2 é a cena da morte, entre aspas, do Capitão Nascimento. Esse tipo de estrutura me chamou a atenção porque é uma estrutura muito mais usada em televisão, na série, para engajar o público antes do primeiro comercial. Isso acontece muito na série Breaking Bad. Nos filmes do Tropa, esses prólogos funcionam muito bem porque criam perguntas na nossa cabeça. O que está acontecendo ali, por que está acontecendo isso e quando que isso vai acontecer no filme. E isso ajuda a gente a querer ver o resto da história. E claro, por esses prólogos serem cenas de ação, o público já sabe muito bem como vai ser o clima do filme e o que esperar dele. O Neto e o Matias não tinham a menor chance de escapar sozinhos daquele tiroteio. Beleza, já te mostrei por que esses filmes são tão eficientes como filmes de ação. E agora fica a pergunta, como que eles conseguem ser muito mais do que isso? Eu acho que essa cena pode me ajudar a responder. O que eu ouço nas entrevistas da ONG é justamente isso. Primeiro eles atiram pra depois saber quem é bandido e quem não é. Além de ter todas as características que eu falei anteriormente, os filmes do Tropa conseguem colocar esses tipos de cena na sua trama. Vocês não têm a menor noção de quanta criança entra pro tráfico e morre por causa de maconha e de pó. Tá? Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa não, tá? Vocês estão muito mal informados, estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. Nessa cena aí do personagem Matias, ele e uns alunos de uma universidade de classe A e classe B estão discutindo o papel da polícia na sociedade brasileira. E a gente consegue ver muito claramente os dois lados. O lado dos alunos que veem a polícia como vilã e o lado do Matias, que é policial, é honesto e vê a polícia como o herói da história, como algo bom. Essa cena está mostrando um dos vários temas e das várias discussões que esses dois filmes abordam. O Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2 tem como função principal mostrar pra gente a corrupção existente no sistema brasileiro e como as pessoas de bem conseguem ser destruídas por causa dela. No primeiro Tropa de Elite, essa corrupção é mostrada dentro do batalhão em que o Matias e o Neto trabalham. O filme mostra como existem policiais corruptos, sujos, e como os policiais de bem não conseguem fazer nada contra isso por conta da sujeira e da podridão que tem nesse sistema da polícia. Os dois policiais de bem, que são os personagens principais, o Matias e o Neto, só conseguem fazer algo bom mesmo depois que eles saem daquela polícia corrupta e vão pro BOPE. Só de mostrar isso, o filme já criou várias perguntas na nossa cabeça, né? Será que todos os policiais são corruptos assim? Será que a polícia brasileira realmente funciona dessa forma que eles estão mostrando? E se funciona, o que a gente pode fazer para lutar contra isso? No Tropa de Elite 2, essa discussão é ainda mais expandida, porque o filme aborda muito mais a milícia. E como essa corrupção não tá só na nossa polícia, mas também no governo brasileiro. E como mesmo com o passar do tempo nada muda. A gente vê até o herói do filme que quer justiça, o homem de bem, que é o Capitão Nascimento, não conseguindo fazer muita coisa contra esse sistema corrupto. Deixando mais claro como a corrupção do Brasil é muito mais profunda do que a gente esperava e do que até o personagem principal esperava.
todos esses temas que os filmes abordam, todas essas discussões fazem com que Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2 ganhem muito mais relevância, principalmente para nós brasileiros, já que são problemas do nosso país que a gente conhece muito bem. Essas discussões dão mais peso para esses dois filmes e fazem com que Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2 não sejam lembrados só como filmes de ação bacanas, mas sim como clássicos do cinema nacional. Meu nome é Capitão Nascimento. Eu chefiava a equipe Alpha do BOPE. Eu já estava naquela guerra faz tempo e estava começando a ficar cansado dela. É isso, meu querido e minha querida, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Vou falar rápido porque a bateria tá acabando aqui da câmera. Esse daqui vai ser o cenário novo sempre, é igualzinho do Pills, eu só troquei a luz do fundo. Vai ser assim sempre, então já se acostuma. Semana que vem eu estarei de volta na terça-feira com uma crítica maravilhosa e quinta-feira o meu irmão volta com mais um Analisa K-Pop. Beleza? É isso, minha gente. Tchau, tchau.